Beleza, galera? Continuamos a nossa biologia, pessoal de casa, acompanhando a revisão do grande reino metazoa animal. Quem estava na aula passada, recordando um pouquinho, conseguimos revisar os 2 primeiros filos, ok? Como amanhã temos a tão famosa prova do Enem, que maravilha! Vou tentar conversar um pouquinho contigo, dentro da nossa classificação biológica, a parte dos vermes. Se você recordar um pouquinho, o que aconteceu na aula passada? Ao terminar por ifignidário, tu deve, talvez, voltando um pouquinho nesses 2 primeiros grupos, não falamos nada de doença. Não tivemos probleminha de parasitose. Quando de repente o indivíduo entra dentro d'água e aquela sacaninha d'água viva encosta o tentáculo em você, é um acidente. Agora, quando você pega os 2 próximos filos, o grupo 3 e o grupo 4, te ajudo, os plateumintos e os nemateumintos. Temos uma curiosidade aqui. Tu viu que a terminação das 2 palavrinhas é a mesma? Plateumintos, nemateumintos. Eumintos significa vermes. Então, dentro da nossa classificaçãozinha da distribuição das aulas, seria a aula de número 6, pegando aqui do aula ao vivo, e a gente está fazendo então a revisão do grande reino metazoa, reino animal. Então tá aqui, ó, a apresentaçãozinha aqui para você lembrar das chamadas verminoses, as principais parasitoses. Tu percebeu que já de cara, nesse slidezinho, nesse desenhozinho, nessa brincadeirinha aqui, tu percebe que já dá para extrair alguma coisa interessante? Eu já imagino, por exemplo, uma questão do Enem, que eles gostam de colocar gráficos, imagens para você interpretar. Quando fala de verminose e lembra dos parasitas, de repente nessa figurinha já dá para extrair algumas coisinhas interessantes. Opa, questão do quê? De higiene, saneamento básico, cuidado com o alimento, cuidado com a água, está ali o sujeito lavando as mãos. E aqui no cantinho esquerdo embaixo, como é importante o conhecimento, pegar informações, ler sobre o assunto. E também, claro, aqui tu pode... mas ele está começando com o médico, tudo bem. Então, de repente, a importância daquele exame que a gente deve fazer de tempos em tempos, não deixa um intervalo muito grande, aquele importante exame de fezes, sangue e urina. Essas parasitoses podem ser facilmente identificadas através do quê? De exame de fezes. Na boa? Seguindo então um pouquinho para frente? Então tá aqui, ó. Plateumintos. Na sequência dos nossos representantes do filo plateumintos, dentro do grande reino animal, eu tenho um grupo muito diversificado de vermes achatados. Não sei se tu lembra aquela minha proposta da outra aula. Tente pegar o nome do grupo e extrair a principal característica. Vamos recordar? Rapidinho, quer ver? Ó? Poríferos, poros, a esponjinha com os corpinhos todo furadinho, circulação de água. Quinidárias, água viva. Aquela célulazinha urticante, exclusiva desse grupo, utilizada para captura e defesa do animal. Plateumintos, eumintos já sabe o que é. Vermes, plate, achatadinho. No sentido dorso-ventral, são os vermes achatados. Eu até brinco às vezes com meus alunos. Guarde, os plateumintos são os vermes em forma de fita. Fita, achatadinho. Triblásticos, primeiro grupo a apresentar o terceiro folheto chamado mesoderme. E acelomados, não tem cavidade, sem celoma, podendo ser de vida livre ou parasita. Ok? É claro que o nosso enfoque principal vai ser em cima de quem? Dos parasitas, para lembrar as principais doenças. Outras características importantes. Cefalização, concentração de estratos nervosos na região da cabeça. Cuidado, cefalo, cabeça. Sistema nervoso agora ganglionar, porque se eu pegar o grupo anterior, o grupo que envolve as águas vivas, o sistema nervoso é do tipo difuso. Neurôniozinhos espalhados pelo corpo do animal, não concentrado formando gânglios. Tubo digestório incompleto. Na boa? O que significa tubo digestório incompleto? Apenas uma única abertura. É meio nojento de falar, mas é o que acontece. O alimento entra pela boca e os resíduos não utilizados saem também pela boca. Já que é incompleto, é diferente do nosso caso, que tem tanto porta de entrada como porta de saída. Respiração cutânea. Traduzindo, respiração cutânea, legal. Ausência de sistema circulatório esqueleto. Tranquilo. Ainda animaizinhos simples, não tem sistema circulatório esqueleto. Excreção, cuidado gente, cuidado. Excreção surge pela primeira vez nesse grupo. Certo? Os 2 anteriores, por ifignidário, por viverem dentro d'água, a própria circulação de água pelo corpo do animal realizava a excreção. A partir desse grupo, que eu tenho alguns representantes no ambiente terrestre, mesmo que seja um ambiente terrestre úmido, eu tenho um probleminha para eliminar os meus excretas. Então surge células com essa especialidade, com essa função. Nomezinho complicadinho. De repente, para gravar, a chamada é células flama. Tu não estás acostumado com esse nome, porque quando você pega nós, vertebrados, falou de excreção, de repente tu lembra de qual órgão? Os rins. Tudo bem?
É nos rins que ocorre a passagem do sangue, a filtração desse sangue, formando a nossa urina. Tá boa? Para fechar essa introdução, os grupos. Os grupos. Eu tentei enxugar aqui um pouquinho e te lembrar que dentre os plateumintes eu tenho turbelário, planárias, trematoides, esquistossomo, cestoides, atênia. Desses três, o nosso enfoque maior vai ser em cima de quem? Do xistossomo e da tênia, porque esses dois últimos são o quê? Formas parasitas. A planária, apesar de ser um plateuminto bem famoso, utilizado até como modelinho para falar dos plateumintos, ele é de vida livre, tá, gente? Não causa doença. Olha que legal essa figurinha de planária. Nessa figurinha, nessa imagem, nesse desenho, ele está enfocando duas coisas interessantes. Na planariazinha da esquerda, o sistema excretor. Esse conjunto de pequenos e microscópios túbulos que percorre o corpo do animal, coletando os excretas e eliminando. Seria o sistema excretor do animal com a presença das células flama e esses poros excretores que liberam os resíduos. À sua direita, enfocando também a parte de sistemas, agora o sistema nervoso mais elaborado. Concentração de células nervosas na região anterior, na região da cabeça. Então, em vez de sistema nervoso difuso, sistema nervoso ganglionar, gânglios, concentração de neurônios, concentração de células nervosas na região da cabeça. Faz sentido isso, gente? Pega nós como exemplo. Se tu estás viajando muito, pega nós como exemplo. Onde é que está localizado o teu sistema nervoso? Onde é que está o teu centro de comando? É no cérebro? E está localizado onde? Na cabeça? Na região anterior. Percebeu? Esse aqui é o grupo número 3. Estou dando um baita de um pulo e comparando com quem? Com o cordado. Nós, humanos. O que mais? Figurinha interessante que mostra essa curiosidade do sistema digestivo digestório incompleto. Mostra aqui a figurinha de uma planária, um pedaço de alimento, aquele sugerindo um pedaço de carne, e perceba que o animalzinho projeta a sua faringe a partir de uma boca ventral, e através desse conduto, essa faringe que ele projeta, ele faz o quê? A absorção dos fluidos desse alimento. Quando eu falei boca, porque o sistema digestório é incompleto, não vai pensar que ela tem capacidade de arrancar pedaços, nacos desse alimento e mastigando como a gente faz. É por absorção. Aí lembre, como o sistema digestivo digestório é incompleto, tudo entra pela boca e o que não foi aproveitado, os resíduos também saem pela boca. Ok? Outra curiosidade para fechar aqui nossas queridas planárias é a parte de reprodução, que eu acho também curioso desses animaizinhos. Aqui você percebe nessa imagenzinha de cima, aqui à sua esquerda, apesar de estar a legenda em inglês, de repente quem está em casa não consegue ver, mas eu leio para ti, aparece aqui a palavra ovário e testículo. Opa, apareceu ovário e testículo, esse animalzinho vai ser considerado o quê? Hermafrodita, show de bola, ok? Alguns animais são hermafroditas e fazem a chamada autofecundação. O próprio sêmen, o próprio espermatozoide que eu produzo, fecunda o próprio óvulo que eu também produzo. Meio egoísta, né? Não dependo de outro. Eu faço a autofecundação. Na boa? Que se tu observar com um pouquinho de atenção, a figurinha lá de cima do cantinho, tá vendo duas planárias naquele momento íntimo? Percebe que aqui as duas planárias estão grudadinhas. Pode parecer meio estranho, né? Só que coisa estranha. As duas grudadas ali pela bunda, pela região posterior, é que o poro genital fica naquela região. Perfeito? Então fica o quê? O contato entre as duas, para fazer a transferência dos gametinhas. Legal, né? Interessante. E aqui te mostra também um caso curioso, que ocorre a liberação através dessa cápsula. Na verdade, tu não vai, pelo amor de Deus, dizer que a planária ficou grávida. Gestante. Claro que não. A planáriazinha libera o quê? Essas cápsulazinhas, com os ovinhos que vão maturar e crescer, e quando está prontinho, abre esse ovinho, essa cápsula, liberando pequenas planáriazinhas. Curiosidade, para fechar o desenhozinho, não sei se tu lembrava disso aqui que está embaixo. A grande capacidade de regeneração. Como um animalzinho bastante simples, se você faz uma experiência de cortar, dividir essa planáriazinha em 3 partes, anterior, meio, posterior. Cada uma dessas partes regenera o que foi cortado. Legal? Agora cuidado, tá? Limitezinho. Eu digo limitezinho porque depende. Ai, que legal, professor. O dia que eu encontrar uma planária, eu vou cortar ela em 3.422 pedaços. Regenera agora. Não, pô, aí não tem como. Pois não. Aonde, amigo? Essa grandona? Quem está em casa, de repente, não escutou. Sugerindo que seria uma reprodução assexuada. Não, peraí. Quer ver? Já vou te explicar. Se apareceu ovário e testículo, produz gameta. Por que assexuada? Testículo e ovário produz gameta.
Gameta é reprodução sexuada. Assexuada seria embaixo. Perfeito? Uma divisão traumática, uma divisão do corpo. Perfeito? Se os dois indivíduos estão grudadinhos, o que está acontecendo? Transferência, troca de gametinhas. Então a reprodução o quê? Sexuada. Beleza? Pois não. Já te dou a vez, já te dou a vez. Beleza? Opa, legal, legal. Quando tem as duas gônadas, vamos falar bonito? As duas gônadas, não vai dizer, ai que legal, ela tem os dois sexos. Não, as duas gônadas, testículo e ovário. Aí duas situações podem acontecer. Quando o animalzinho é hermafrodita. Foi meu termo agora há pouco revisado contigo. Pode ou não acontecer a tal da autofecundação. Por isso que eu falei, alguns animais, tu vai ver mais pra frente comigo, fazem autofecundação. Ele sozinho se vira. Não precisa de um companheiro. Agora, se tu observar a figurinha aqui, ó, são duas planárias. Ela sozinha não vai fazer autofecundação. Ela gruda, fica grudadinha com a outra e ocorre a transferência de gameta entre as duas. Legal? Senhorita? As duas no acasalamento, vou falar mais alto para o pessoal escutar, as duas no acasalamento liberam cápsulas. Por que nesse caso? Tu vai me dizer qual é o macho, qual é a fêmea? Não faz sentido, concorda? Porque eu tenho testículo e ovário. Então, brincando, as duas ficam grávidas. Certo? As duas vão fazer isso aqui. As duas vão liberar esses filhotinhos dentro dessa cápsulazinha. Ok? Então, não sei se tu percebeu. Aqui fecha a planária. Falamos de doença? Não. Não. Então, a planária, só para falar de novo. Planária pode ser considerada um vermezinho de vida livre, não parasita. Não cai em pegadinha do tipo, qual o nome da doença provocada pela planária? Não existe. Certo? Pois não. Opa, olha a perguntinha interessante. Se eu pegar um animalzinho que é hermafrodita e faz a autofecundação, é reprodução sexuada? É. Só que uma particularidade. Em que aspecto? Não permite variabilidade. Porque o mesmo espermatozoide fecunda o mesmo óvulo. Em que sentido? Do mesmo indivíduo. Na boa? Gera um clone, uma cópia. Perfeito? Um pouquinho pra frente. Vamos dar uma, de repente, incrementada aqui no negócio? Agora pega a parte de doença. O que tu acha com a palavrinha que está lá embaixo? Lembrava dela? Esquistossomose. Conhecida popularmente como... Não, gravidez não. Gravidez não é doença. Às vezes dá problema, claro, mas a chamada barriga d'água. Barriga d'água. Se você olhar a figurinha, bonitinha, tá bonitinha a figurinha. Olha, olha, bem didática a figurinha. Tá todo o ciclo aqui do parasita. Que parasita, professor? Xistossoma. Olha só que bonitão ele aqui, ó. Bonitão. Sexo feminino, sexo masculino. Que legal. Então, o xistossoma, ao contrário da planária, os sexos são separados. Macho e fêmea. Certo? Como é que acontece o ciclo? Vamos começar aqui com o ser humano? Ser humano, hospedeiro. Perfeito? Hospedeiro definitivo. Esse indivíduo que está doente, ao liberar as fezes, libera o ovo do parasita. Se essas fezes caírem próximas ou dentro d'água, maravilha. Porque precisa do ambiente aquático, precisa de água. Ok? Desses ovinhos, libera desses ovinhos uma larvinha. A larvinha, cuidado, chama-se miracídio. Miracídio. Qual é o objetivo na vida do miracídio? Caramujo, 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 caramujo. O miracídio dentro da água procura o caramujinho. Tá aqui o caramujinho, olha que bonitinho, olha que bonitinho. Molusco, caramujinho. Na boa? Hospedeiro intermediário. O miracídio entra no caramujinho. Dentro do caramujinho, por cerca de 30 dias, um mês, o miracídio pau e pau se reproduzindo dentro do caramujinho. Ok? Libera posteriormente uma outra larvinha. Metamorfose. Estágio de vida diferente desse parasita. A larvinha que nos interessa muito agora chama-se cercária. Só não entendi por que nos interessa muito. Porque se você olhar a flecha, a cercária em direção ao ser humano. É essa larvinha chamada cercária que penetra através dos poros da nossa pele. Beleza? Entrou pelos poros da pele, cai na corrente circulatória, vai para a parte de veias, de vasos do teu intestino, fígado e estômago, e as larvinhas se transformam em verme adulto, macho e fêmea. O que tu acha que vai acontecer dentro do teu corpo quando o macho encontrar a fêmea ou vice-versa? Tchaca, tchaca, namuchaca.
Claro, macho e fêmea juntos vão fazer reprodução, óbvio. Inclusive, tu viu nessa figurinha como o macho é bem generoso? Hã? Generoso, como assim? Se tu olhar a figurinha, o macho ele é um pouco mais largo que a fêmea. A fêmea, tu pode ver aqui de cor amarelinha, ela é mais fininha, compridinha, gostosinha. Ele é mais parrudão. E tu viu que ele tem, no ventre, ele tem um sulco, uma espécie de uma bolsa, que é a dobra da pele, onde ele guarda, ele aloja a fêmea. Olha que cuidadoso. Love story. Que fofo. Então, acontece a reprodução e o indivíduo que está doente fecha o ciclo liberando o quê? Novos ovinhos com as fezes. Na boa? Perguntinha de uma prova. Cite 2 medidas profiláticas da esquistossomose. Boa. Eliminar o hospedeiro intermediário, combate a caramujinho. Se eu fizer isso, a larva miracídio não se transforma em cercária. Yes! Saneamento básico. Gente, excelente. Isso é a baba. Falou de parasitas, verminoses, saneamento básico, excelente. Porque o que acontece? A pessoa que está doente não iria eliminar essas fezes próximo ou dentro da água. Interromperia o ciclo também. Na boa? Nosso amigo? Uma vez infectado o caramujo ali, se ele ia continuar sempre durante a vida dele, o ciclo todinho, Perfeito. ele ia continuar liberando essa cercária. Ok. Se o caramujinho que foi infectado vai continuar por toda a vida liberando essas cercárias? Pode. Certo? Por isso, a tua posição. Uma forma eficiente seria o quê? Quebrar o ciclo eliminando o caramujinho. Agora, aproveitando a tua perguntinha do caramujinho, por favor, não é para agora chegar em casa, se você mora numa casa, encontrar aqueles caracolzinhos de jardim e começar esquistossomose. Não é para sair matando o caramujinho. É uma espécie específica de caramujinho, a Bionfalária, que vive dentro d'água, não andando pelo jardim da tua casa. Dentro d'água. As chamadas lagoas de coceira. Por que popularmente essas lagoas contaminadas com a cercária são chamadas de lagoas de coceira? Óbvio, quando a cercária entra pelos poros da pele, coça. Como dizia o dito popular, entrou e coçou é porque pegou. Interessante, pois não. Característica do parasita. Por que precisa entrar no caramujinho? Alguns parasitas, para completar o seu ciclo vital, precisa de quantos hospedeiros? 2. É uma característica genética dele. A transformação, a metamorfose, miracídio cercária, só ocorre num hospedeiro específico. No caso, esse caramujinho. Cuidado, olha a perguntinha legal. E o caramujinho, professor, ele vai ficar doente? Não, você nunca vai ver um caramujo numa fila do hospital tratando esquistossomose. Legal. É humano. Não, a perguntinha interessante. Só que acontece, ele é hospedeiro intermediário, no problems, esquistossomose no caramujo, no. Ok? Só em nós humanos. Opa, cuidado, não é mosquito agora. Não, calma. Quando tiver mosquitinho, como já aconteceu em aulas anteriores, mosquitinho também no hospedeiro, não é vetorzinho que vai passar para nós, mosquitinho não fica com malária. Quem fica com malária é a gente. Barbeirinho, lá de Chagas. O barbeiro fica com mal de Chagas? Não. Quem fica doente é o ser humano. Beleza? Gente, dá tempo. Vamos fechar os plateumintos, pode ser? Plateumintos a gente fecha com a importante tênia. Lembras o nome popular dela? Não. Solitária. Inclusive, a palavrinha solitária é bastante sugestiva, sabe por quê? Vamos brincar de novo com reprodução? A tênia é hermafrodita, tem testículo e ovário e faz autofecundação. Por isso solitária. Geralmente uma pessoa que está doente, que está com esse parasita no intestino, uma só. Olha o tamanho da desgraçada. Isso que está uma escala aqui, uma escalazinha aqui do lado. Professor, mas não dá uma ideia porque está todo dobrado. Claro, tem que dobrar um pouquinho porque senão não cabia no slide. Pode chegar aí, 9 metros de comprimento. Caraca! Certo? Se você cuidar bem dela, fizer carinho, der bastante comida, conversar todo dia com ela, cresce, bicho, esse parasita fica bem grandão. Só, mas tem um nome meio esquisito aqui nesse slide. O que é isso? Estróbilo comproglottide? A última vez, gente, olha só a que nível pode chegar uma questão de prova, tá? A última vez, aqui a galerinha de casa talvez não conheça, mas só dando um exemplo aqui pensando na nossa federal. Caiu uma questão que falava sobre o estróbilo da tênia.
Ou seja, a diferenciação das duas espécies de tênia a nível de cabeça. Caraca, bicho. Estróbilo é a cabeça do animal. Ela tem estratégias diferentes para prender esse parasita no corpo do hospedeiro. E a tal da proglote são os anéis que formam o corpo do animal. O animalzinho é tão eficiente na reprodução que quanto mais afastado você percebeu, aqui é a cabeça do bicho. Pequenininho, pequenininho. Você vai indo para trás, e geralmente posterior, certo? Na parte posterior, os anéis são de tamanho maior e maduros. Em cada anel, em cada proglote da tênia, tem um aparelho reprodutor completo, testículo e ovário. É uma verdadeira máquina de fazer ovos. O indivíduo que está doente, que tem essa baita tênia no intestino, certo? Libera esses anéis junto com as fezes, contaminando o solo com milhares e milhares de ovos. Vamos dar uma olhadinha no primeiro ciclo? Olha que figurinha legal, olha que figurinha fácil. Para quem esqueceu, o nome da doença é teníase. E esse primeiro exemplo que eu estou botando aqui para ti é a chamada tênia saginata. Gente, nome específico, ó. Tênia saginata. A tênia saginata usa como hospedeiro intermediário o gado. Na boa? Dá uma olhadinha na figurinha. Eu sei que teus neurônios já estão cansadinhos, mas só mais 5 minutinhos. Olha só como é fácil. Como é fácil. O ser humano, ao ingerir a carne contaminada, contaminada por quem? Por qual parte da tênia? A larva. A larva, chamada cisticerco. Ok? O indivíduo come a carne contaminada com cisticerco. No corpo humano, essa larva se transforma num verme adulto, que está aí um pedacinho dele aqui. Ó. Então o indivíduo está doente, está com teníase. Esse indivíduo que está doente, de novo, olha só, é sempre, né? É quase sempre. Eliminando com as fezes os ovos da tênia. Os ovos da tênia contaminam o alimento do gado, o pasto, o capinzinho, as bolinhas que ele fez aqui, ó, microscópicas. Esse gado, ao comer o capinzinho, ingere junto quem? Os ovinhos. Dentro do corpo do boizinho ou da vaquinha, esses ovinhos se transformam numa larva. Essa larva vai para onde? Musculatura. Para carne. Fecha o ciclo. Olha que fácil. Então quer dizer que uma maneira preventiva, profilática da teníase seria assar, cozinhar bem a carne? Essa é a famosa. Alta temperatura mata a larva. Mas aqui também podia colocar numa questão de prova saneamento básico? Perfeito. Lógico. Se você lembrar que o ciclo, né, fecha aqui com a necessidade de contaminação desse solo com os ovos, perfeito. Legal? Por acaso, tu lembra qual é a outra espécie de tênia que nos incomoda? Além da tênia saginata que usa o gado? Gado, boi, vaca, que seja. Mas lembra que tem a outra? Não lembra? Eu te ajudo daqui, ó, quer ver? Olha só que bonitinho. Sai a vaquinha, o boi e entra o porquinho. Mas aí se mudou o hospedeiro, automaticamente muda a espécie de tênia. Cada espécie é específica para um hospedeiro intermediário. Aí sai a tênia saginata, entra a tênia solium. Se você seguir o ciclo, tu viu que é muito parecido? Legal, olha aqui, ó. O indivíduo, seguindo a flechinha 1, o indivíduo comeu a carne do porquinho contaminada. Contaminada com quem, professor? De novo, mesma coisa, a larva. No corpo do ser humano, a larva se transforma num verme adulto. O indivíduo está com teníase, número 1. Aqui, ó, número 1. O indivíduo elimina as fezes, com os ovinhos, contamina o alimento, o porquinho come, fecha o ciclo. Porém, contudo, todavia, entretanto, se você olhar com atenção, além da opção 1, existe a opção 2. Na opção 2, se você olhar com carinho, perceba que nós humanos estamos fazendo o papel de quem? Do porco. O senhor está dizendo que eu virei porco agora? Não. Só estou dizendo que você faz o papel desse hospedeiro agora. Mas de que jeito? Se alimentando de uma verdurinha mal lavada, não com a larva, com os ovos. Portanto, dentro do seu corpinho, vai acontecer a mesma coisa que o corpinho do porco. Essa ingestão do alimento contaminado com ovo transforma-se em larva. E dentro do teu corpo, essa larva vai se prender em alguma parte do teu corpo. Gente, é outra doença. Olha a palavrinha aqui embaixo. Cisticercose. A tênia, portanto, tem ligação com a gente, nós humanos, com duas doenças distintas. Comeu a carne contaminada com a larva, teníase. Comeu um vegetal mal lavado com ovo, cisticercose.
Só para fechar e te mostrar um exemplo, eu coloco a cisticercose separada, te mostrando que a larva, o cisticerco, é visto a olho nu. Por isso a importância da vigilância sanitária aonde o animal é abatido, naquele frigorífico. O cara da vigilância sanitária conhece quando o animal é abatido e a carne é cortada, é visível através de nomezinhos populares como pipoca ou canjica, pipoquinha, canjiquinha, essas bolas presas na musculatura do animal. Então é claro, se o cara da vigilância sanitária vê essa estrutura, aquela carne já é separada, não é vendida, não pode ser liberada para comercialização. E aqui no caso, no cantinho direito, gente, para a gente fechar, existe como é que se diz? Uma subdivisão, vamos dizer assim, da cisticercose, quando, infelizmente, esse cisticerco não fica, por exemplo, no músculo do teu corpo, na língua da pessoa. Tem fotos na internet, pode procurar cisticerco na língua do cara. Certo? Aqui aconteceu, foi para um órgão muito mais perigoso. Cérebro, sistema nervoso. Se foi para o cérebro, olha o que eles botam no comecinho. Neurocisticercose. É perigoso? Olha aqui a estatística. Cerca de 15 a 20% dos casos, a pessoa vai a óbito. Mas também, olha o jeito que ficou o cérebro do sujeito. Parece um queijo suíço. Essas bolinhas aqui, ó, que dá até para contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, essas bolinhas são o quê? Cisticercos que se alojaram no sistema nervoso da pessoa. Então, cisticercose. Fechou, gente? Paramos aqui. As doenças de plateumintos, revisadas, extossomose, teníase e cisticercose. Próxima aula, conversaremos sobre o segundo grupo de vermes, que são os nemateumintos. Fechou, gente? Valeu, um abraço, bom fim de semana.